Oiê, tudo bem? Eu sou a Lucy e você está no canal Girassol Esotérico. Seja muito bem-vindo ao signo de Áries. Essa é uma leitura geral, então pode ser que ela ressoe com você, pode ser que não ressoe, né? Então você pega para você somente o que fizer sentido com o seu momento, com o que você tem procurado aqui de luz, assim, de caminho, né? O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, então tem que ser usado com responsabilidade. Tá bom, Áries? Quero agradecer aos 93 inscritos. Muito obrigada. Já já a gente tá chegando a 100. Hoje eu trouxe uma coisinha também que eu preparei nesses últimos 4 anos e fazia muito tempo que eu não usava, que é uma caixinha de vidro aqui, ó. Nessa caixinha tem algumas mensagens, assim, que eu escrevi. Eu ganhei algumas mensagens dessas, enfim. Vocês vão entender aí quando eu puxar, tá bom? Áries. 2 de paus. Sete de pentáculos. 9 de espadas. No fundo do deck, 6 de paus. Olha, Áries, você tá passando por alguma situação que é passageira, tá? Tipo, não vai durar tanto tempo assim não, tá? Me vem muito uma coisa de que esse momento, aproveita que você tá passando por isso, pra você olhar pro futuro, sabe? Olhar pra coisas que talvez você não esteja prestando atenção nesse momento. E com a certeza de que tudo que a gente colhe, a gente planta, sabe? E eu sei que podem estar sendo dias difíceis, sabe? Dias, assim, que a noite dura demais, sabe? Sabe aqueles dias que a gente vai dormir xoxo, capenga, que a gente fica, tipo, muito mal. E, enfim, tudo é ciclo, sabe? E uma hora passa. Então, foca em tudo que você tem plantado, tudo que você tem semeado. É como se fosse um momento de semear, um momento de você cuidar do que você tem plantado nos últimos tempos, sabe? E então, é legal pensar no futuro, olhar, sabe, pra frente. Não sei, planeja uma viagem, de repente você precisa disso. Sabe, viajar sozinho? Tipo, acho que todo mundo precisa dessa experiência, pelo menos uma vez na vida, de sair pra viajar sozinho. Não precisa ser pra tão longe, não precisa ser, tipo, pra outro país, assim, sabe? Uma super viagem, não precisa. Mas, sei lá, sabe? Às vezes você ir pra uma cidade vizinha, às vezes você fazer uma coisinha diferente por você, sabe? Só você e você, leva um livro, coisas assim, sabe? E isso te ajuda a pensar no futuro, te ajuda a pensar nos seus próximos passos, entende? Para que você possa lá na frente colher essas coisas para comemorar, entende? Ó, isso te torna mais forte. Isso te dá um pouquinho mais de força, sabe? Porque é isso, a gente precisa de momentos com a gente pra gente poder entender a nossa força. Porque a gente luta tanto, né, o tempo todo com as coisas e tudo mais, então a gente não enxerga. E esse olhar pro seu futuro te traz mais força. 10 de copas. E aí traz essa coisa não sei, se as suas questões são questões com a família, mas assim, uma estabilidade emocional, entende? Se você tem feito muito pra ter um bom relacionamento com a sua família, de repente. 9 de paus, embaixo do 9 de espadas. Então, assim, é um momento de chegar em uma base mais sólida para os seus dias. Faz sentido, Ares? No fundo do deck, o mago. Você consegue, tá, Ares? Sério, tipo, você consegue. Eu não sei que momento é esse, eu não sei o que é isso que você tá passando. Mas você consegue, meu. Você consegue. Fechou? Vamos focar nisso, que primeiro, antes de mais nada, você consegue passar por este momento difícil. Porque ele é passageiro, porque ele passa, porque uma hora ele vai acabar. Como a nossa vida, sabe, gente? A gente tem um final. Como a nossa vida, a gente tem o dia que a gente não vai estar mais aqui. Então a gente precisa aproveitar bem a nossa vida, sabe? A gente precisa aproveitar os nossos dias, inclusive os nossos dias de poço.
os nossos dias de fundo do poço, os nossos dias de não estar bem. Essa é uma coisa que muita gente se nega a aprender, a aceitar, a entender, né? De que a gente precisa dos dias tristes, a gente precisa desses dias ruins e a gente precisa aproveitar eles também. Olhar para a tristeza, olhar para as coisas difíceis, olhar para todo o perrengue que a gente está passando, sabe? A gente precisa, porque são desses dias que a gente entende a nossa força, são desses dias que a gente entende o porquê da gente estar aqui, a gente entende, a gente precisa estar perdido pra gente se encontrar, sabe, Ares? A gente precisa. E aí confirma, né? Que todas as coisas que a gente passa são necessárias para sermos quem somos. Então, assim, todas essas coisas que você vem passando não é à toa, entende? É pra te construir um ser humano mais maduro, uma pessoa que tem lealdade consigo, sabe? Uma coisa assim. É experiência, gente. A gente tá nessa vida para experienciar os nossos dias, os nossos sentimentos. Quem está com a gente, as nossas companhias. Sabe, coisas assim, nesse sentido. Experienciar o café sem açúcar. Tô tentando parar de tomar café com açúcar, porque eu já tomo muito café. Então, é fácil? Não é fácil. É ruim. Mas eu sei o quanto é bom eu cortar açúcar, entende? Então, assim, é bom a gente ficar triste às vezes. É bom a gente, sim, vibrar na frequência baixa. Pra que aí, quando a gente, né, passar por essa frequência baixa, a gente ir pra frequência mais elevada. É assim que funciona. E assim, eu falo dessa lealdade consigo, e assim a gente também tem a lealdade de outras pessoas com a gente quando a gente entende o que a gente sente, o que a gente passa, o que a gente vive. Muito uma coisa de autoconfiança, sabe? E com isso também a gente conquista todas as coisas que a gente quer, sacou? Uma coisa assim, nesse sentido. Essa leitura tá tão assim pra te dar um abraço, entendeu, Ares? Conhecimento, né? E conhecimento a gente adquire com experiências. As coisas não são do dia pra noite. A gente precisa meditar, a gente precisa, sabe? Uma dica que eu tenho pra você, Ares, escreva as coisas que você está sentindo nesse momento. Pra que em outro momento você leia e você fala, caraca, eu tava passando por isso naquele momento. E aí você percebe, você entende o que. Ai, caramba, desse momento, quando você pega, por exemplo, vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho esse caderno aqui. Eu comecei esse caderno tem umas 2 semanas. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu escrevo, eu sei ler e escrever desde os meus 6 anos de idade. Eu tenho 26. Então, tem 20 anos que eu sei ler e escrever. Olha só, é muito tempo, né? E desde os meus 6 anos eu escrevo diário. Eu tenho esse exercício de escrever. E é assim, como vocês, Ares, eu penso bastante, eu sinto bastante. E aí eu escrevo tudo que eu sinto, tudo que eu penso, toda a vida. E acho que mais ou menos do ano passado pra cá, eu comecei o exercício de fazer o quê? Ler todos esses cadernos que eu escrevo, porque sim. Bom, acho que a partir dos meus 11 anos, eu tenho cadernos a partir dos meus 11 anos. Antes eu perdi esses cadernos, mas eu tenho, e eu leio como se fosse um livro, de pegar, sentar assim e ler umas páginas, ler tudo. E a partir do que eu leio, eu escrevo mais e eu entendo por quê. Porque a gente precisa entender as coisas que a gente sentia, as coisas que estavam acontecendo. Que é isso, as experiências vêm pra ensinar a gente. As experiências vêm pra gente poder, né? A gente caminha aqui nessa carta de copas, veja só. O cara aqui, que tá aqui, né? Ele é uma criança e com o cachorrinho dele, ele passa por um percurso, por um processo. Aqui são cartas, uma carta de copas, então muitos sentimentos, muito sentir, muito, né? Passa muito por isso. Pra ele chegar aqui, olha só, ele tá de boaça, tá vendo aqui? Ele tá mó paz, ó. Do que ele sente agora sobre a vida dele, da tranquilidade que ele tem, enfim, do momento dele, ele usufrui desse momento. Ele tá usufruindo aqui, passa por vários, para chegar nesse.
Você vê? Amadurecimento, ele cresce. Não só ele, mas o cachorrinho dele aqui também. Então, assim, o que a gente aprende com esses momentos, né? O que a gente entende da nossa vida, do nosso percurso, do nosso caminho, conforme passa o tempo. Então, assim, por exemplo, anotar essas coisas é legal por isso. É interessante pra isso, pra você ver. Poxa, naquele momento foi assim, assim, entendeu? Fundo de deck. Os amantes. A vida é uma dualidade. É isso. Uma hora a gente tá bem, uma hora a gente tá meio borocochô e amém. Isso não significa que a gente vai estar o tempo inteiro daquele jeito. Entendeu? Não dá pra ser feliz só o tempo todo, como também não dá pra ser triste só o tempo todo, entendeu, Ares? Mesmo assim, não dá pra ficar só em um. É exatamente isso, é a linha nada tênue da vida. Entende? O diabo. Eita, aqui, voltou. Eu tenho uma dificuldade com o tarô de Marselha ainda, tá? Juro. Complicado. Mas é isso, tô aqui aprendendo, né? Não sei de tudo. E eu não sei se essa daqui, acho que essa daqui ela é 5, 6 de... Ou é 4 ou é 6 de paus. Quem me diz qual que é essa daqui? Tô aprendendo. Eu tenho muito mais desenvoltura com o vidente de luz, que é esse primeiro, do que o Marselha, que é um tradicional. Veja só, eu tive esse antes desse. Mas é isso, né? Ainda na linha do que a gente tá falando aqui, é aprender. Eu fiquei sem usar esse daqui, aí agora eu tô voltando e tô bem perdida. Mas se for 6 de paus aqui, essa coisa da mudança vem, né, com o diabo, que vem essa mudança para celebrar, quando você tem esse entendimento. Porque é isso, quando a gente sabe o que a gente precisa, quando a gente sabe o que a gente vive, que deixa a gente de frequência baixa, então a gente entende o que é que deixa a gente mal, a gente tem muito mais motivos para celebrar, porque a gente entende o que faz a gente bem, entendeu? Mas olha só, o 10 de pentáculos. O 10 de pentáculos me traz muito uma coisa de a conquista das coisas que a gente tanto quer. E eu não falo só de coisas materiais, sabe? Eu falo de tranquilidade, Ares. De falar, poxa, tô de boaça. É o que eu tô falando. A gente precisa ficar mal primeiro pra depois a gente ficar bem, sabe? E no fundo do deck, Rei de Paus. Construir uma base sólida, algo que é uma segurança emocional para algumas coisas. Ai, entendeu, o Ares? Eu não quero ser tão repetitiva também. 8 de copas. E aí entender também o que a gente precisa deixar para trás, né? Olha aqui nessa carta, ela deixa essa copa para trás. Então tem alguns sentimentos que quando você cutucar eles ali, você fala, não, realmente isso aqui não faz bem pra mim, melhor eu deixar pra trás, meditar em quer ver? Cai 8 de copas. Quando você escolhe deixar algumas coisas pra trás, você toma essas boas escolhas pra você, bons hábitos, por exemplo, parar de tomar café com açúcar, isso te dá um resultado. De alguma forma, isso daqui vai ter que me dar um resultado, gente. Porque é ruim tomar café sem açúcar. Tá entendendo? Eu tô tomando muito açúcar. Isso não vai me fazer bem a longo prazo, entende? Então, por exemplo, estou pensando muito sobre um problema X. Muito. Isso a longo prazo vai te atrasar. Então, escolha deixar algumas coisas
pra trás, olha aí, você cura algumas coisinhas do seu coraçãozinho, Áries. Se tem alguma mágoa por alguém, por alguma situação, mas aconteceu tal coisa comigo, isso foi terrível. Então, aconteceu, né? Foi terrível. E agora? Tá? Você faz o que com isso? Você fica se lamentando ou você vai fazer alguma coisa? Acenda essa ideia dentro de você. Acenda essa... Eu quero ter essa estabilidade. Eu quero construir dias melhores pra mim, poxa vida. E é muito sobre pensamento, ó. As espadas, aí vem a torre, a lua, muitos arcanos maiores, também. Fala de, assim... Tem coisas que é você mesmo que põe, ó, o sol aqui, essa aqui que eu tava pensando. Pra chegar nesse sol aqui, pra chegar em dias bons, pra chegar em dias tranquilos. Como eu falei pra vocês no início, eu ia abrir aqui essa minha caixinha. Eu fico chocada como as coisas são. Vou ler pra vocês. Ó, saiu uma mensagem, eu vou ler. Para hoje, treine a sua mente para ver o lado bom de tudo e de qualquer situação. Então, é buscar ver algumas coisas, algumas vivências que você tem tido com uma outra perspectiva. Tá bom, Ares? Espero que tenha te ajudado aí de alguma forma, te dado alguma luz, tá bom? Nessa vida. A vida é doida, o Ares. Não é fácil não, não é uma mão, entende? E não se esquece de se inscrever no canal, fala pra mim aí, me dá seu feedback sobre essa leitura, se fez sentido, qualquer coisa, fala comigo. É importante para o meu trabalho continuar aqui, eu entender que eu tô fazendo certinho, sabe? E a sua curtida também é super importante, porque aí o YouTube entende que o conteúdo aqui é relevante, então que as pessoas gostam, e aí entrega o meu conteúdo para mais pessoas, tá bom? E aí, mais uma vez, não esquece de se inscrever, tá bom? E, uma coisa, eu não estava falando muito sobre isso por aqui, né? Porque muito corrido, estava num processo, eu estava sem fazer, no mês de agosto eu não fiz leituras particulares, mas agora eu voltei. Então, a minha agenda tá aberta. Qualquer coisa você pode mandar um comentário aqui que eu te mando o meu WhatsApp, tá bom? E é isso. Ou você pode me procurar também pelo Instagram, Girassol Esotérico, tá bom? Me chama na DM lá, que a gente conversa, né? Aqui no YouTube é muito doido colocar o WhatsApp assim também, né? Umas pessoas ficam se passando pelas outras, eu tenho um pouco de medo disso. Mas é isso, me dá um oi, de repente a gente conversa. E aí eu faço uma leitura pra você. Às vezes você precisa de uma leitura mais direcionada, tal, enfim. É isso, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.